Oi, meus amores, a tia novamente está aqui para a gente ter uma aula diferente de ciências, tá? Hoje, a aula, nós vamos conhecer um pouco sobre o reino vegetal, tá bom? Mas antes, as nossas dicas. Então, nós vamos procurar um lugar mais arejado, um lugar que nós possamos, né, prestar mais atenção no nosso conteúdo, tá bom? Um lugar silencioso, arejado, calmo, que vocês possam prestar atenção no conteúdo de hoje. Tenha sempre por perto de vocês um estojo contendo lápis, borrachas, apontador, canetinha, certo? Tenha sempre do lado de vocês um material didático. No caso, o livro de hoje que nós vamos usar é o livro de ciências, tá? Página 99. Então, bora começar com uma leitura que tem nele. Vamos lá? Reino vegetal. Vou ler aqui uma historinha para vocês que tem no livro na página 99, tá bom? Reino vegetal. Qualquer vida é muito dentro da floresta. Se a gente olha lá de cima, parece tudo parado, mas por dentro é bem diferente, né? A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela que se transformou sem parar. Vem o vento, vem a chuva, caem as folhas, nascem as folhas das flores, saem das flores, vão sair os frutos, e os frutos são alimentos. E os pássaros deixam as sementes cair, né? Todos os pássaros vão deixar as sementinhas cair. E dessas sementes vão nascer novas árvores. As luzes dos vagalumes, né? São estrelas na terra, não é isso? E com o sol vem o dia, esquentando a mata, iluminando as folhas. Tem tudo cor e movimento dentro da floresta. Só que nós não conseguimos ver de cima, né, gente? Mas tudo acontece lá. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre reino vegetal, tá bom? O reino vegetal, ele é formado de plantas elas estão presentes no lugar e climas bem variados, né? Bem assim como os animais, as plantas também são seres vivos, pois elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, né? Tipo que é reproduzir, ter outras plantinhas, tá certo? Então, no livro de vocês, na página 100, tem falando da margarida, que ela pode durar mais de 2 anos. Então, ela precisa de quê? Luz do sol, ela precisa de água e ela precisa ser cuidada também, mas ela dura mais de 2 anos. É muito difícil uma florzinha, né, se manter por mais de 2 anos, né? Então, aqui nós temos uma germinação. Lembra quando a tia diz assim, nasce, cresce, reproduz e morre? Ela nasceu de uma semente, olha ela se desenvolvendo. Isso aqui, gente, que vocês estão vendo, essa germinação, é de um feijãozinho, tá vendo? A semente de um feijãozinho. Então, aqui eles fizeram um exemplo com uma semente com um caroço de feijão. Então, ele fez o quê? A plantação. Então, ela está crescendo. Para isso, ela precisa de água, sol, luz, calor, né? Para ela poder se desenvolver como um pezinho de feijão, né? Eu tenho aqui também. Como as plantas podem se alimentar? As plantas, elas precisam de se alimentar também. Tia, a planta se alimenta? Se ela é um ser vivo, ela se alimenta. Uma pedra pode se alimentar? Não, porque ela não é um ser vivo. Uma pedra não é ser vivo, é um ser não vivo. Então, a plantinha, ela se alimenta também. O processo de produção do alimento das plantas se chama-se fotossíntese. Para a fotossíntese ocorrer, as plantas elas usam água e o gás carbônico do ambiente. É bem como a radiação solar, que a tia falou, né? A luz do sol, e a luz do sol é como se fosse uma fonte de energia para eles, né? Para isso, ó, então a gente precisou de quê? Precisa de água, gás carbônico e a luz do sol, que dá para a plantinha a fonte de energia, né?
Tia, o gás carbônico é o quê? Lembra que a tia falou que as folhinhas, eu falei lá na sala, né, no momento que a gente teve aula de ciências também, que as plantinhas, elas aspiram o gás carbônico e expiram o gás oxigênio. Então, ela respira o gás carbônico e solta o oxigênio para a gente. Então, ela purifica o ar, mas para isso ela precisa do gás carbônico, né? Diferente de nós, que precisamos do oxigênio. Lembra que a gente ia fazer assim, todo mundo fazendo assim, respirando, né? Para poder nós respirarmos o gás oxigênio e soltarmos o gás carbônico. E ela respira o gás carbônico e solta o oxigênio, que é um ar puro para a gente, tá certo? Para crescer, as plantas precisam de, como a tia falou, luz do sol, precisa de água, né? E de gás. O gás que a gente precisa, lembra que a tia falou para vocês, gás carbônico. Então precisa do ar também, o ar, né? Então a tia colocou aí um exemplo de um balão que está cheio de ar, só para vocês entenderem que ela precisa de luz do sol, ar e água, certo? Como as plantas produzem os seus alimentos? Eita! Ó, eu deixei aí um sol. O sol é a energia que ilumina. E lembra que a tia disse que precisa dos raios do sol para dar energia para a plantinha. Então, a plantinha ela precisa da energia, né? E essa energia ela tem da onde? Do sol, dos raios do sol, não é isso? Lembra que a tia disse também o quê? Olha aí, o exemplo. O gás carbônico, vocês estão vendo aí? O gás carbônico, ele vai entrar na folhinha e olha aí ela soltando o oxigênio. Então, o oxigênio ela solta, ela está purificando o ar para nós podermos respirar, né? E a água, os sais minerais da água, ele vai pela raiz para poder alimentar a plantinha, tá certo? Então, ela precisa de quê? Energia que vem do sol, do gás carbônico. Ela respira o gás, ela inspira o gás carbônico e solta pra gente o oxigênio, que é o ar puro pra gente respirar. E ela precisa da água, que ela leva todos os gases, toda a água através da raiz, tá certo? Então, a água vai pela raiz da planta para nutrir ela também, tá certo? Eu tenho aqui também as partes das plantas. A gente já deu também, mas de outra forma, né? Sempre disse para vocês, a gente vai ver mais para frente, né? Para poder a gente entender melhor. Eu tenho aí uma plantinha que está nascendo ainda, porque sempre a gente coloca aquela planta grande e tal, mas eu tô colocando uma plantinha menor para a gente entender melhor também, tá bom? Aí tem a raiz. Agora eu mostrei para vocês que a plantinha ela se alimenta através da raiz, não é isso? Então a raiz, ó, ela está se alimentando, está alimentando a plantinha. A água e todos os sais minerais vai pela raiz, tá certo? O caule, ele suporta a planta. Ele é também conhecido como tronco, as pessoas chamam tronco ou caule. Ela é que suporta, ela é que ergue a plantinha. Então, o caule suporta a plantinha, né? Os frutos. Para isso acontecer, eu tenho que passar primeiro pela flor, gente. Já vai explicar lá. O fruto, ele nasce, tipo o pé de laranja, né? Lá no pé de laranja, nasceu o fruto. E dentro do fruto tem o quê? A semente. Na laranja não tem os carocinhos? Ali é a semente. Se vocês plantarem, vai nascer outras laranjas, certo? Um pezinho de laranja. Então, dentro da laranja tem o quê? O fruto. Ou tem a semente, desculpa. Dentro da laranja tem a semente. E os carocinhos são a semente. Então, o fruto, e dentro do fruto tem as sementes, né? Diferente do abacate, que tem só uma semente bem grande, né? Muito visível. Então, assim, o abacate,
O fruto é o abacate e a semente está dentro do abacate, né? A flor, ela dá origem ao fruto. A flor, dentro dela tem umas sementinhas que são para dar o fruto. Então, a flor dá origem ao fruto. E a folha? A folha, lembra que a tia explicou quase agora? A folha é por onde a planta respira, né? Respira e solta pra gente o ar purificado, que é o oxigênio, tá certo? Então, a raiz, ela alimenta a planta com a água e sais minerais, não é isso? O caule, ele suporta, é o que faz a plantinha se manter em pé. O fruto, né? O fruto é a maçã, é a banana, é a laranja, é os frutos que a gente consome, né? Então, o fruto, a flor dá origem ao fruto e a folha faz com que a planta possa respirar, tá certo? Agora eu tenho aqui classificação de algumas plantas, porque tem vários tipos de planta, né? Então, nós podemos ter plantas, tem flores, várias outras plantas que nós podemos ver, mas às vezes a gente não sabe nem reconhece quais são, né? Nós temos a terrestre, que são as que vivem presas no solo. Tio, o que é isso? É quando a raiz está fixada no solo. É quando a raiz está no solo e, como a tia explicou, que ela alimenta a planta com águas e sais minerais, né? Temos também outro exemplo, a aquática. São as que vivem nos rios, mares e lagos. Então, elas vivem nos rios, nos mares, nos lagos, né? Esse aí que a tia está dando um exemplo é da Vitória Régia. E a Vitória Régia, ela é uma planta que ela só vive na água, né? E a raiz dela fica também fixada assim, não no solo, mas na água. Ela tem raiz, só que ela não fica fixada igual a do solo. No solo, eles ficam fixados no solo mesmo, né? A planta terrestre. Mas essa plantinha aí, embaixo dela tem a raiz sim, mas não fica fixada, tá certo? Eu tenho também a classificação das plantas como se fosse a planta aérea. Quem já viu uma planta que fica muito nas paredes, né? Tem umas que ficam até penduradas, né? Aí elas têm que ter o quê? Uma areinha junto, né? E na areinha elas ficam o quê? Vivem no tronco e vivem também no tronco de outras árvores e nas paredes, né? São chamadas plantas aéreas. Vocês podem ver que elas também são fixadas, mas no tronco, na parede, né? Elas se desenvolveram na parede, se desenvolveram no tronco de outras árvores, né? Então, por isso elas são chamadas plantas aéreas, que não são fixadas no solo, né? Eu tenho aqui um exercício de fixação. A planta, ela respira por onde? Pelo caule. Ela respira, deixa eu ver, pela folha. A tia já deu a resposta, né? A planta, ela respira pela folha. E as sementes ficam aonde? Deixa eu ver. No caule? Acho que não, né? Será na folha? As sementes ficam na flor? Deixa eu ver. As sementes, elas ficam no fruto, gente. As sementes, elas ficam no fruto. Lembra que a tia deu até o exemplo da laranja, né? Onde ocorre a produção das plantas. O que ocorre na reprodução das plantas? Elas fazem o quê? A reprodução delas. Elas vão fazendo o quê? Nasce. Onde ocorre a reprodução das plantas. Lembra que a tia mostrou? Tem ali um exemplo. A reprodução das plantas, as sementezinhas, elas ficam lá na flor, né? Lá na florzinha. A reprodução delas ali vão acontecer para depois terem os frutos, tá certo?
Qual é a parte da planta que prende ela no solo? Qual é a parte que deixa a planta fixada no solo? É o caule? É a folha? Ou é a raiz? Eu acho que é a raiz, né? Vocês respondam, coloquem no caderno para mim também. Porque as plantas são seres vivos. Legal essa, né? Elas são seres vivos por quê? Porque elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, né? Então elas também têm vida, elas são seres vivos. E agora eu quero passar para vocês uma experiência. Vocês vão fazer em casa uma germinação também. Vocês vão pegar um copo descartável, um algodão, vamos colocar também, como a tia deu o exemplo aqui do caroço de feijão, vamos colocar um carocinho de feijão no algodão dentro de um copinho descartável. Vocês vão molhar um pouquinho. Todo dia vocês vão molhar um pouquinho esse algodão, certo? Aí vocês vão tirar a foto para mim e vão fazer todo dia o seguinte: quando colocar a aguinha, tia, aí tia, eu quero ver como é que vai ficar a plantinha de vocês. Assim como vocês vão fazer, eu também vou fazer e depois eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês. Tá certo? Quando a gente tiver aula ao vivo, aí a gente já mostra. Vocês vão me mostrar também no ao vivo como está a plantinha de vocês, tá certo? Eu vou fazer a minha, vocês vão fazer a de vocês. Começando hoje, tá certo? Hoje nós vamos fazer o quê? Uma germinação também. Nós vamos pegar o algodão, um caroço de feijão, pode pôr até uns 2 caroços de feijão, envolve no algodão, coloca dentro do copinho, coloca água. Quero ver o que é que vai acontecer na germinação de vocês. Eu quero ver como vai ser o processo, tá bom? Então, toda vez que a gente tiver aula, na semana, na aula no Zoom, vocês vão me mostrar como é que está a germinação da plantinha de vocês, né? Porque depois, com o tempo, ela vai se tornar uma árvore, mas eu quero ver o processo da germinação, tá bom? Quem não entendeu a aula, quem não entendeu esse processo que a tia, experiência que a tia pediu, revê o vídeo novamente, é www.escolapequenospassos.com.br. Aí eu aguardo vocês todos os dias nas nossas aulas online, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, eu tô morrendo de saudade. Logo, logo a gente vai sair dessa, a gente vai estar juntinhos. Não esqueçam de olhar a agenda eletrônica de vocês, tá certo? Porque na agenda tem todo o conteúdo e todas as atividades que a tia Rosilda passa lá para vocês, tá certo? Às vezes tem um pouquinho mais, mas porque são atividades que a gente iria fazer em sala, em casa. Então a gente tem que mandar todas para vocês fazerem aí, tá bom? Façam com um pouco de calma. Não precisa fazer tudo de uma vez, mas faça tudo com calma que dá certo, tá bom? Um beijo imenso. Se precisar sair, usem a máscara. A tia Rosilda tá sem máscara, mas tá sozinha no ambiente. E quando eu terminar aqui, eu coloco a máscara para me encontrar lá em cima também, tá bom? Então, perto das outras pessoas, a gente tem que usar máscara. Se protejam, tá bom? Um beijo imenso. Tchau, meus amores.